E eu me inspirei a ministrar essa palavra com vocês hoje, num jovem de 25 anos chamado Ezequias. E Ezequias foi um reformador. Segundo a narrativa de 2 Reis 18:5, fala que ninguém buscou a Deus como esse jovem de 25 anos. Ele foi um dos reformadores mais importantes da história de Israel. E o texto de Crônicas fala que Ezequias e todo o povo se alegraram com Deus, porque Deus havia feito pelo povo algo tão grande e em tão pouco tempo. Ele foi alguém que trouxe um tempo de reavivamento para o meio do povo de Israel. E uma das primeiras coisas que ele fez foi derrubar os ídolos de Israel. Ele derrubou os ídolos, capítulo 31, e ele começou a reorganizar o ministério sacerdotal. Nós sabemos que um dos maiores legados da reforma protestante é o sacerdócio de todos os santos. É entender que todos são ministros diante de Deus por meio de Cristo Jesus. E o que eu acho sensacional é que um jovem de 25 anos, em meio a uma apostasia religiosa da sua época, ele decidiu fazer algo radical por amor a Deus que marcou e mudou a história. E eu quero falar sério com vocês nessa noite. Quero falar como quem fala a pessoas que querem ser levadas a sério. Uma coisa é você falar sério, outra coisa é você falar com quem quer ser levado a sério. Quem quer ser levado a sério aqui? Ok. Então, por levar vocês a sério, eu quero falar sério com vocês, acreditando estar diante de uma geração que está sendo chamada para ser uma geração de reformadores. Uma geração que vai trazer um tempo de reavivamento para a igreja, não só a nível local, como nacional e global. Mas para que possamos viver um tempo de reavivamento, nós precisamos identificar e destruir os ídolos do coração. Você pode já ter ouvido alguém dizer, eu não sou nem por Deus e nem pelo diabo, eu sou por mim. Contudo, a ideia de não ser nem por Deus e nem pelo diabo já é uma ideia diabólica, uma vez que não adorar a um significa já estar a serviço da ideia ministrada pelo outro. Ou seja, não existe neutralidade no mundo espiritual. A quem você serve na vida cotidiana, quem tem a sua força, quem tem a sua energia, é o teu Deus. Não é quem tem a sua música uma vez por semana, mas quem tem a sua vida. Alguém pode dizer, mas por que vocês da igreja vivem exigindo de nós um posicionamento? Sendo que hoje as pessoas vivem uma época em que elas podem ser livres para ter as suas próprias ideias. Ou então ficar em cima do muro acreditando que existe uma neutralidade. Aí então eu ouvi uma metáfora que dizia que haviam pessoas sentadas em cima de um muro. E de um lado haviam homens e anjos pregando para essas pessoas, dizendo para que elas saíssem do muro e ouvissem o chamado de Deus para a vida delas. E do outro lado, haviam anjos caídos, demônios que assistiam a cena e não falavam nada. Então as pessoas que estavam em cima do muro acharam aquilo estranho. Então perguntaram aos demônios, por que as pessoas que estão do lado de lá do muro pregam para nós e querem que a gente desça do muro? E vocês estão olhando para a gente sentado em cima do muro e não falam nada. E aí eles responderam, é porque do muro para cá é tudo nosso. Ou seja, você tentar
no meio de uma sociedade que acredita no ser híbrido. O ser híbrido é aquele que pode ser tudo, mas ao mesmo tempo não é ninguém. É aquele que acredita que tudo é neutro, que tudo é relativo, que nada é tão sério assim. Talvez você possa estar mais em perigo do que você imagina. Talvez possamos ter mais deuses do que imaginamos, né? O ser humano, ele foi criado para a devoção, para adorar e para servir. Tem um livro muito interessante chamado Deuses Falsos, de Tim Keller, e ele diz assim: um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, do fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que a minha vida tem mais sentido. E então saberei que tenho valor, ou estarei mais seguro, ou terei uma posição de importância. Eu vou ler de novo. Um ídolo é qualquer coisa em que você olha e diga no fundo do seu coração, se eu tiver isso, me sentirei melhor, sentirei que a minha vida tem sentido. Se eu tiver isso, terei mais valor. Se eu tiver isso, estarei seguro. Se eu tiver isso, serei mais importante. Se eu tiver isso. E você começa a trabalhar em função de ter aquilo. E quando algo se torna sentido, se torna ídolo. O que nós precisamos entender é que muitas vezes nós, como evangélicos protestantes, nós nos sentimos um pouco melhores que os nossos irmãos apostólicos romanos, né? Porque nós não manufaturamos ídolos de barro. Não é? E queremos nos convencer de que não temos ídolos porque não temos estátuas. Só que se nós lêssemos um pouco mais a Bíblia, nós prestaríamos mais atenção e entenderíamos que antes dos ídolos serem materializados como objeto de culto e devoção, os ídolos, biblicamente, são levantados primeiro dentro do coração. Olha só o que diz a sua Bíblia. Em Ezequiel 14:4. Assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração. Onde que os ídolos são levantados primeiro? Na estante ou no coração? No coração. O que é levantar um ídolo no coração? Fala de um compromisso obstinado e consciente que eu tenho com algo que se torna força, que me move em algum sentido ou em alguma direção. Quantos de nós, quando levantam, oram? Mas você levantou por algum motivo. Se o que te moveu a levantar foi trabalho, dinheiro, o que te move é o teu Deus, cara. E entenda, esses ídolos levantados no coração não eram no meio dos pagãos, eram levantados no meio do povo de Deus. Idolatria não é apenas algo que é manufaturado, feito por mãos humanas, mas que tem a ver com o anseio, o desejo, a paixão, a obstinação e o compromisso do coração humano. A idolatria não é apenas algo que... o idólatra não é apenas aquele que dobra seu joelho diante de imagens feitas por mãos humanas. Porque muitos ídolos são levantados no interior do coração e se tornam tropeço em sua caminhada. Como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Idolatria fala do nosso comprometimento com as coisas, com algo, com alguém, com um pecado. O pecado é um ato de idolatria. E nós temos que entender que o homem essencialmente
foi criado para ser adorador. Portanto, não existe a possibilidade da não adoração. Não existe a possibilidade de alguém dizer, eu não sou religioso. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a religião tem a ver apenas com a esfera do culto, da devoção à divindade, ao sagrado, ao transcendente, mas a religião fala do compromisso do coração do homem com aquilo que o inspira, que o move. Tem homens que são religiosamente políticos, religiosamente administradores, religiosamente homens que buscam a estética ou a ciência, a sabedoria. Portanto, quanto mais alguém afirma ser irreligioso, não ter religião, mais ídolos ele pode ter. Uma vez que a religião não se resume a práticas litúrgicas, cultos, mas sim, presta atenção, a busca essencial. Todos os homens estão em uma busca essencial. Aquilo que você atribui razão, aquilo que você atribui sentido de existir, isso vai afetar os seus princípios éticos, isso vai afetar os seus hábitos, isso vai afetar o seu comportamento moral. Porque é o que eu busco, é o que eu anseio. E eu vou sendo modelado por essa busca. A verdade é que não há possibilidade de não adoração. A religião fala dos impulsos naturais do homem por sentido. O impulso religioso, ele está dentro dele, como um elemento essencial da natureza criada, porque o homem foi criado para estar diante de Deus, foi criado para a glória de Deus. Então o homem, ele está sempre em busca de algo que lhe dê sentido e razão fora dele. A religião é a autorrendição. Repita comigo, autorrendição. É a autorrendição, seja ao Deus verdadeiro, ou a qualquer outra ideia absoluta que vai trazer esse sentido. Para muitos o sentido, tanto da origem, como de finalidade, é biológico. É científico, para outros é razão, para outros é economia, para outros é estética, para outros é psicologia. Ou seja, você vai atribuindo sentido em aspectos da vida que tornam-se razão de você existir. Religião é impulso de devoção e de dependência. Você começa a depender daquilo que você está buscando, porque a sua felicidade, a sua realização começa a depender daquilo. David Foster Wallace, ele vai dizer isso: não existe não adoração, todos são adoradores. A única escolha que podemos fazer é escolher o que adorar. Tadeusz Williams, num livro sensacional chamado Reflita, ele diz: para pior ou para melhor, o que escolhemos para adorar inevitavelmente nos moldará. Nossos objetos de veneração definem o escopo, os contornos da formação ou deformação da nossa identidade. Então todos nós fomos criados para adorar. O homem foi criado para ser ministro de Deus, para estar diante de Deus como ministro sacerdotal. Tem alguém aí? O que o homem fazia desde o princípio era adorar e prestar culto. Isaías e Hebreus vão explicar que um sacerdote é um ministro de Deus. E nós somos um reino de sacerdotes. Então somos um reino de ministros de Deus. Mas se o homem foi criado para ser ministro de Deus, isso quer dizer que quando eu não estou ministrando a Deus, eu continuo sendo o quê? Ministro. Estão entendendo? O sacerdócio não surgiu por causa do pecado, mas o homem foi criado para o sacerdócio, porque ele estava no jardim diante da face de Deus. E a partir do estar diante da face de Deus, ele
cultivava, que é a palavra para louvor. Então, adorar e louvar, que é prestar culto, que é servir. Repita comigo: adorar e servir. Adorar e servir. O homem foi criado para isso, está dentro dele, ele é ministro. Só que se eu não sou ministro de Deus, eu continuo sendo ministro sacerdotal de alguém ou de algo. Por isso que Paulo vai dizer que o homem trocou a verdade pela mentira, adorando e servindo. Repita comigo: adorar, servir. Paulo está dizendo, ele continuou sendo ministro, adorando e servindo, só que agora as coisas criadas, ao invés do Criador de todas as coisas, a quem pertence a glória eternamente. Amém. Estamos juntos? Um outro ponto importante sobre a idolatria é que a idolatria é a troca dessa natureza verdadeira pela mentira, é a troca da glória de Deus pela sua própria imagem. Romanos capítulo 1 vai explicar isso. Se o homem, quando sai desse lugar de estar diante da face de Deus, continua sendo ministro, ele continua agora sendo ministro de si, para si. E essa relação idólatra é uma projeção imaginativa das paixões do seu próprio coração. Por quê? Porque o homem, acreditando saber, o seu coração se obscureceu, se tornou sem luz. Ele perdeu a percepção da realidade. Quer um exemplo disso? Por que que o povo de Israel confeccionou um bezerro de ouro e chamou esse bezerro de ouro de: esse é o Deus que nos tirou do Egito? Por que que eles começaram a adorar uma imagem? O texto fala que Moisés demorava. E eles não sabiam se Moisés ia voltar. Repita comigo: a idolatria não é fruto do conhecimento, mas da ignorância. Por não saber, eu preciso imaginar como será, porque não sei mais como é. Estão entendendo? Todos foram criados para a devoção, mas quando eles não veem mais nem Deus nem Moisés, eles começam a imaginar. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de sentido, nós precisamos de razão, nós precisamos de algo que nos mova. Então eles começaram a imaginar como seria Deus. Por isso que o ídolo não é real, é produto da sua imaginação, da minha imaginação, da nossa imaginação. Porque nós começamos a imaginar como seria, começamos a projetar. A adoração é espiritual, a idolatria é imaginativa. Repita comigo: a adoração é espiritual, e o que é espiritual é real. A idolatria é imaginativa, você imagina como seria, porque na verdade o que você está imaginando é o que está dentro do seu próprio coração. Nós criamos deuses segundo a nossa própria imagem. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. E assim por diante, ele começa a falar. O primeiro mandamento é: você precisa conhecer de verdade, de acordo com a realidade, adorar em espírito e em verdade. É dentro de uma realidade espiritual. Espírito e verdade, verdade, aletheia, realidade. Adore de acordo com a realidade espiritual. Adorar em espírito e verdade é adore de acordo com a realidade espiritual, sem imaginar como seria por não saber como ele é. Tem alguém aí? É interessante nós começarmos a construir isso. Um poeta chamado Ralph Waldo Emerson, ele diz: aquilo que domina nossas imaginações
e nossos pensamentos determinará nossos amores e o nosso caráter. Presta atenção, vou ler de novo. Aquilo que domina as imaginações e os pensamentos. Estamos juntos? Aquilo que você pensa direto, aquilo que você imagina direto, aquilo que você tem um compromisso do seu coração direto. Isso determina a qualidade dos nossos amores e o nível do nosso caráter. Portanto, compete a nós sermos cautelosos com aquilo que adoramos, pois nos tornamos aquilo que adoramos. Em primeiro lugar, todo mundo adora algo. Em segundo lugar, essas divindades moldarão a nossa identidade. Por isso que Salmo 135:15 diz que os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, pois não há vida. Mas como eles se tornam os que o fazem, e todos os que neles confiam. Então nós precisamos nos deixar ser convencidos pelo Espírito. Se de alguma maneira temos projetado algo, imaginado algo que não seja real. Por que que isso é possível? Porque o coração do homem é corrupto. E a corrupção do desejo puro se torna concupiscência e cobiça. Como que eu sei que um ídolo começa a ser levantado no meu coração? Quando o desejo puro é corrompido e se torna cobiça. O que é a cobiça? É quando eu quero saber mais do que sei, ter mais do que tenho, ser mais do que sou. É quando nada mais é o suficiente. Estão entendendo? Deus colocou um limite do jardim e diz: árvore do conhecimento é o limite, até aqui você está seguro. O que é a cobiça? É quando eu quero prazer além do limite que Ele pôs para mim. Quando eu não respeito mais limites. Quando nada mais é importante do que responder um desejo sem limites. Imagina uma sociedade em que não há mais certo e errado. Em que todos vivam em busca de responder e realizar os seus desejos. Para onde vamos? Em que mundo viveremos? E sabe o que é mais assustador para mim? É que Paulo está falando em Romanos 1, presta atenção que isso é muito sério. Ele está falando em Romanos 1, vocês trocaram a glória de Deus pela imagem de si mesmos, adorando e servindo coisas criadas. O que é adorar? Eu dobro o meu joelho diante daquilo que para mim é o mais importante e eu começo a servir aquilo que eu dobro o meu joelho. Vocês adoram e servem coisas. Vocês foram criados para dominar coisas e não servirem coisas. E ele diz logo depois, por isso, Deus entregou vocês, o homem, às suas próprias paixões. E começaram a se inflamar sexualmente, não respeitando mais nenhuma ordem, nenhum limite, nenhum padrão, nenhum modelo, nenhuma lei. Presta atenção. Por que ele está falando de não mais adorar e servir a Deus e agora está falando de sexo? Porque o que move a idolatria é a tua libido, é o teu desejo, é a sua paixão. Estão entendendo? É o fogo, mas não é um fogo perene de um amor comprometido para toda a vida. É o fogo de uma paixão que vem e queima tudo, devasta tudo na sua vida e não sobra nada. A imoralidade sexual é um ato de adoração à criatura. Uma evidência como a projeção de si mesmo no outro como objeto de adoração. Adorar e servir o próprio desejo. Nos projetamos naquilo que amamos. Estão entendendo? Por que a imoralidade sexual está associada com a idolatria? Porque o outro é o espelho de você. E querer desejar o outro é querer me satisfazer.
Se o ídolo é levantar no coração, o que move o coração é desejo, e o desejo é corrompido e virou cobiça, agora não tem limite. Não importa quem você seja, não importa se você tem um coração, se você é um ser humano, se Jesus te ama, o que importa é que você pode me servir. Pessoas viram coisas, e coisas escravizam pessoas. Esse é o mundo que vivemos. O homem torna-se escravo dos seus impulsos sexuais animais, desprovido de inteligência, de autogoverno, de amor sacrificial pelo bem comum e pelo bem do outro. A idolatria prostra o ser humano a si mesmo. Presta atenção nisso daqui. O fogo espiritual do amor virtuoso que queima continuamente pode parecer monótono para quem já está psiquicamente viciado no fogo ardente das suas próprias paixões. Pode ser monótono amar. Um amor espiritual, um amor virtuoso. Toda idolatria, ela produz uma energia, uma força que promove militância, que promove causa. Estão entendendo? E nós todos aqui estamos lutando, estamos militando algo na nossa vida. E eu pergunto, para quem? Por quem? Para quê? E o mais preocupante é que nós vamos perceber que o homem idólatra, ele começa a produzir uma sociedade idólatra. E existe o pecado pessoal e o pecado sistêmico. E aí fica muito mais complexo, porque não se trata mais de você tratar com os ídolos do coração, mas agora é com os ídolos de uma sociedade. Olha o que Tim Keller fala: nossa sociedade contemporânea não difere muito das antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens, seus rituais. Cada uma tem seus santuários. Sejam torres de escritório, sejam spas, academias de ginástica, estúdios, estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. Uau! Os ídolos não só assumem forma individual, mas podem ser corporativos e sistêmicos, quando estamos completamente imersos em uma sociedade de pessoas que considera normal determinada afeição idólatra. Torna-se impossível discernir, de fato, o que cada um é. Tim Keller está nos dizendo que assumimos a imagem dos nossos deuses e então construímos uma sociedade, a nossa imagem, uma sociedade idólatra. Estamos juntos? Então, idolatria não é apenas o objeto, mas é algo que é levantado no coração. Levantar no coração é assumir o compromisso com. Não existe ninguém que não seja religioso, porque todos têm um compromisso de coração com algo. Estão entendendo? O homem foi criado para ser ministro. Se não sou de Deus, adoro e sirvo qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa que eu adoro e sirvo é movido por paixão sexual, por desejo, por cobiça, por querer possuir, por querer me realizar. E eu quero compartilhar aqui agora com vocês alguns níveis de idolatria, alguns tipos de idolatria. Primeira, a idolatria do ego. Você pode dizer, mas eu não tenho nenhum ídolo, nenhum Deus. Há uma possibilidade de termos um Deus chamado eu. A idolatria do ego se dá pela vida privatizada e a desconstrução da sua própria identidade. É quando tudo passa a fazer sentido se for bom para o indivíduo. Antigamente, nós casávamos
por amor a Deus, por amor ao mandamento. Agora você vai casar se você encontrar alguém que te faça feliz. Ou seja, é uma privatização do bem comum. Nós não estamos preocupados em construir relações que não vão perpetuar a vida humana sobre a terra. Estão entendendo? Porque o que importa sou eu, velho. Olha só o que Wilson Porte, um teólogo aqui de São Paulo, ele escreve no seu livro sobre idolatria. Deus é o grande eu sou. E Israel, assim como nós hoje, trocamos o grande eu sou pelo grande sou eu. Deus verdadeiramente é grande, mas eu decidi trocá-lo pelo meu próprio eu dominado e inflado. Dar ouvidos à proposta da serpente de que seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Adão e Eva vislumbraram a si mesmos e seus desejos como alvo maior da sua existência. Os seus desejos como alvo maior da sua existência. O homem está prostrado diante da sua própria obra, se ajoelha diante de si mesmo, já que ele é a origem última de todas as coisas, né? Alguém aqui já ouviu falar sobre narcisismo? O Narciso faz parte da mitologia grega e fala de alguém, né, que morreu de amor por si. Ele amou tanto a ele mesmo que se perdeu dele mesmo. Estão entendendo? Porque você só vai encontrar você quando você amar o seu Criador. Quanto mais você amar você mesmo, mais você vai se perder de você. E o que a idolatria vai fazer é você se desconfigurar, se desumanizar, separar você de você mesmo, achando que você é capaz de ser autônomo, capaz de ser independente. A idolatria, ela se torna um meio de promover a decadência da figura humana. O homem começa a criar ídolos conforme a sua imagem, e ele acaba se tornando como a imagem que criou. Tem alguém por aí? A idolatria desumaniza porque compromete a dignidade humana. A idolatria compromete cada vez mais a devoção, porque as paixões vai levando o homem aos níveis mais baixos de iniquidade e de pecaminosidade. Identificamos ídolos quando desconsideramos a quebra de princípios e assumimos os riscos das consequências por causa da concupiscência, da cobiça, por causa das próprias paixões. Nessa noite, nós podemos dar um golpe no inferno. Derrubar ídolos e dar um passo para um tempo de reavivamento pessoal e coletivo, que não vai ser como um fogo que acende num sábado e apaga, mas vai ser como um fogo do holocausto que queima continuamente, como foi falado na última semana. Queima continuamente. A idolatria, ela está também associada com o cativeiro da solidão, né? E a dependência das redes sociais na cultura do isolamento, né? Você vai perceber que aquilo que consome o seu tempo, consome sua vida. Tempo não é dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro você recupera. Vida não. Então tempo é vida. Já conversei com muitos empresários, eu acho impressionante como esses caras conseguem quebrar e se levantar, quebrar e se levantar, quebrar e se... Porque dinheiro, patrimônio, recurso, você recupera, mas tempo, vida, não. E eu fico pensando que muitas vezes nós corremos o risco de sofrer a síndrome de Saul. Qual que é a síndrome de Saul? É um homem que no final da sua vida, a única coisa que ele deixou foi a sua imagem, uma estátua de si mesmo. E o que nós queremos projetar nas redes sociais? A imagem de si mesmo. O que você vai deixar no final da sua vida? Um legado?
Sabe a diferença entre Saul e Davi? Davi deixou tudo pronto para que o reino se manifestasse através do seu filho. Deixou a planta, deixou treinado sacerdotes para ministrar com incenso, com música. Ele deixou tudo pronto para aquilo que Deus iria fazer com Salomão, que é um símbolo do reino milenar do próprio Cristo sobre a terra. Olha isso. Saul foi contemporâneo de Davi. O que Davi deixou é totalmente diferente do que Saul deixou, porque Saul era um homem que se via pequeno aos próprios olhos e tinha necessidade de provar quem era, então ele deixou uma estátua. As redes sociais vão nos fazer deixar apenas uma imagem de nós. Mas o que queremos deixar com a nossa vida? O que consome o seu tempo, consome a sua vida. O que consome a sua vida é o seu Deus. Uma outra idolatria muito comum é a idolatria do entretenimento. O poder do livre culto ao prazer e a banalização do sagrado e do profano. Estou falando daquilo que nós gastamos tempo vida. E nós gastamos tempo vida com nós mesmos, com os nossos desejos, com as nossas paixões, custe o que custar. Num mundo conectado com todo mundo, mas que todo mundo continua se sentindo só. Porque, na verdade, o que você precisa é deixar uma imagem e não uma realidade. Um legado real que se constrói cara a cara, tocando, abraçando, construindo, perdoando, amando, se dando. E a idolatria do entretenimento é uma das piores do nosso tempo. Existe um livro muito interessante de Steve Tanner, que ele vai falar sobre a devoção religiosa à arte e à cultura. Ele vai falar, o nome do livro dele é Engolidos pela Cultura Pop. Ele faz uma pesquisa muito interessante. E ele diz: podemos ser tentados a fazer da arte e da cultura nossa religião. Muitas pessoas envolvidas com arte dizem: a pintura é a minha religião. Eu já vi muitos amigos dizendo: cara, a música é a minha religião. Quem já ouviu isso já? Isso significa que essas coisas criadas as inspiram, as consomem, as animam da mesma maneira que imaginam que a nossa fé faz conosco. Existe um pensador chamado Blaise Pascal, e ele é muito interessante, que ele fala que a origem do mal está no amor próprio. Quando o homem é tomado por amor próprio, ali acontece a origem do mal. E olha só o que ele fala. Olha que lindo isso. Ele diz: o homem traz em si a capacidade de amar infinitamente Deus, objeto digno de amor infinito e exclusivo. Mas quando esse amor infinito é voltado para si, que é finito, as coisas criadas, aquilo que é finito, caracteriza-se pelo o amor próprio sem Deus. Presta atenção. Deus nos amou infinitamente e fomos criados para amar Deus infinitamente. Quando você já não ama mais Deus infinitamente, você começa a amar coisas finitas. E essas coisas finitas nunca serão suficientes. E aí vai nascer vazio existencial. Sabe o que o entretenimento provoca? Mais vazio existencial. Quanto mais você se enche de entretenimento, mais você tenta procurar algo que supra o seu tempo e a sua necessidade de descansar, de relaxar, de ter prazer, mais você se sente vazio. E nós não podemos ser ingênuos com relação a isso. Não podemos ser ingênuos com relação à arte. Steve Tanner, ele vai falar que nada do que é gerado no entretenimento, ele é sem intenção. Eu sou da geração dos anos 80, dos anos 90, que ouviu muito ser tocado. Smell Like Teen Spirit, Nirvana. E você sabe o que diz essa música?
Ela diz assim: aqui estamos nós agora, nos divirta. Sabe, essa música significa o espírito adolescente. Ele está, de alguma maneira, dizendo para uma geração: a filosofia de vida da nossa geração é diversão. A banda brasileira diz: nós queremos diversão. Só que você acha que está todo mundo jogando conversa fora? Ou está discipulando a mentalidade de uma geração através da arte e da cultura? Mas a gente consome muita coisa ingenuamente. Entenda que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Aqueles que foram chamados por Jesus e se tornaram discípulos, seguidores de Jesus, foram enviados em missão ao mundo como sal da terra e luz do mundo para fazer Deus conhecido a todos os homens. Não estamos a passeio, não estamos em turismo, não estamos aqui para nos divertir. Estamos aqui para viver para a glória de Deus e desfrutar do prazer da sua presença. Porque Deus criou o homem para o prazer. Deus colocou o desejo dentro do homem, mas o pecado chutou os limites, chutou a linha que dividia e que protegia o homem, e fez com que esse homem se transformasse num homem desgovernado. Steve Turner, ele vai dizer: há cristãos hoje cujo consumo de cultura popular não difere em nada do consumo dos seus contemporâneos não cristãos. E mais, o mais preocupante, a opinião sobre o que viram, ouviram, leram, também não difere em nada. Ouço pessoas justificando o consumo sem crítica, a partir da ideia de que estão assistindo, lendo, jogando ou ouvindo é apenas para relaxar e não deve ser levado tão a sério. Eles acham que avaliar o que estão consumindo envolve muito esforço e vai contra o espírito do entretenimento. Porque se o entretenimento é para relaxar, por que eu vou ter senso crítico com o entretenimento? Estão entendendo? E aí você relaxa e você se abre. E enquanto você relaxa, a sua consciência é cauterizada. Porque coisas que nós ouvimos, vemos e cantamos hoje, há 15 anos atrás, eram inadmissíveis. Mas hoje nós começamos a deixar que essas coisas façam parte da nossa rotina. Porque sem perceber, fomos discipulados pelos diretores, pelos produtores, pelos que produzem artefatos culturais. Essa atitude descuidada, ingênua e infantil subestima seriamente a inteligência e a motivação daqueles que produzem cultura popular. Não subestime o seu inimigo. Diretores, produtores, roteiristas são bastante sinceros sobre como querem que seus filmes e programas de TV mudem atitudes. Eles reconhecem que o público é mais efetivamente influenciado pelas emoções do que pelo intelecto, e o entretenimento vai mexer com as suas emoções. Existe um cara que fez um trabalho com publicidade. Nós temos muita gente aqui nessa área da comunicação, e a gente precisa começar a nos reunir para começar a pensar sobre isso, né? E ele fez um estudo nos anos 40, olha isso, sobre publicidade e propaganda como a nova forma de arte do século XX. Então ele estava pensando já muito antes, e ele disse: a arte, em sua mais significante forma, é um sistema de informações à distância que sempre pode ser usado para, presta atenção, dizer à velha cultura o que está começando agora a acontecer e a mudar. Lembram? Recentemente, uma peça publicitária dizendo para a velha cultura, usando crianças, o que está começando. Estão entendendo? Nada que nós vemos, ouvimos, lemos é neutro. E é muito preocupante quando a gente gasta muito tempo com entretenimento, né? O grande desafio de uma geração cristã em um mundo pós-moderno é exercer observação analítica e crítica da cultura.
e ser espiritualmente engajado, culturalmente produtivo. O primeiro artista citado na Bíblia, chamado de Bezalel. Sabe qual é o nome da primeira pessoa na história bíblica que foi cheia do Espírito Santo? Foi um artista. Você acha que Deus não leva isso a sério? Deus quis confeccionar a arte para o lugar da sua presença. Deus ama a beleza. Deus ama o que é bom, Deus ama o que é belo, Deus ama o que é verdadeiro. Ele criou a beleza. A santidade é a expressão de beleza, né? Então é muito importante que a gente entenda isso, que o Espírito Santo ele confirma e capacita o homem artisticamente, né? Isso é sensacional, né? E nós precisamos ter critério, né? E eu queria te fazer uma pergunta. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm, te fazem bem, né? A busca por descanso, ela tem te trazido descanso ou ela tem sido mais cansativa? Já percebeu que quando você para e fala, eu vou descansar e procura entretenimento, até mesmo uma viagem bonita, você volta cansado do descanso? A busca por descanso em qualquer outro lugar que não seja em Deus é cansativa e desperta vazio. O entretenimento revela vazio. E o sentimento de vazio desperta mais inquietação, mais perturbação e excita a busca por paz. Então, quanto mais eu procuro descanso, mais eu me sinto cansado. Quanto mais cansado, mais vazio, mais inquieto, mais paz quero e nada tenho. Por isso que Agostinho vai dizer que nós só vamos conseguir descansar quando as nossas almas repousarem em Deus. Essas coisas são coisas que consomem o nosso tempo. E nós temos que procurar encontrar um equilíbrio. Não ser de uma filosofia liberal em que você vai ver Deus na cultura e tudo que na cultura está na cultura é bom. E nem também outro extremo nessa polarização. Uma postura liberal e nem uma postura também legalista, contracultural, em que nada da cultura é bom. Qual que é o critério para que você possa entender entretenimento, arte, cultura? É o bom, é o belo e é o verdadeiro. E aí entender que a nossa relação tem que ser uma relação em que vai propor o bom, o belo, o verdadeiro, e você se relaciona com a cultura com o objetivo de promover uma experiência de transformação cultural, de redenção cultural. Tem alguém aí? E você fala, não, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Eu falo, então tá bom, então perdoe. Já que você não ama tanto assim você mesmo. Ou então, tem um coração ensinável, então se arrependa. Nós estamos sempre lutando, sempre resistindo, sempre procurando de alguma maneira preservar. E aí a gente sai de um extremo do hedonismo, que é o culto ao prazer e ao desejo, para o extremo da autocomiseração, que é um outro extremo, que é a idolatria da dor e do próprio sofrimento, o vitimismo. Jesus estava passando pelo tanque de Betesda e havia ali muitos doentes, enfermos, esperando as águas se moverem para serem jogados na água. E aí Jesus pergunta para um homem que estava ali há 38 anos. E pergunta para ele, você quer ser curado? O que você responderia? Ah, mas não tem quem me jogue. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, tem alguém para ajudar você? Ou ele perguntou o que você quer? Estão entendendo o que é a idolatria da dor, do sofrimento? Você está sempre esperando que alguém ajude você, em vez de você tomar uma atitude em Cristo. Você acaba idolatrando o seu próprio sofrimento, porque o vitimismo é um nível de inferioridade altiva. Porque tanto o arrogante é orgulhoso, como aquele que se vitimiza para ser o centro da atenção. Ele também é orgulhoso, porque todo mundo tem que viver em função do sofrimento dele. A arrogância te pega por cima,
ou te pega por baixo. Te pega pelo seu ego, ou te pega pela sua própria cultuar do seu sofrimento, da sua inferioridade, da sua rejeição. E isso é bom, porque faz com que as pessoas fiquem em torno de você. O universo vai orbitar em torno de você. E tomar uma posição em Cristo, responder a Cristo, pode te tirar desse lugar. Repita comigo: não somos provados além das nossas forças. Então levanta. Saia desse lugar de vitimismo, porque se você está sendo provado, todo mundo está, meu irmão. E ninguém está sendo provado além do que pode suportar. E nós temos graça em Deus, em nossos irmãos, para poder sair desse lugar de vitimização e de idolatria. Você pode idolatrar a sua própria razão, o seu conhecimento. Quando o homem acredita saber o que é melhor para si, Paulo vai dizer que ele se torna tolo. Por quê? Porque ele vai agora começar a acreditar, saber o que é melhor para si. E não só acreditar, saber o que é melhor para si, ele vai gastar agora uma energia intelectual para desenvolver teorias que justifiquem o que ele se tornou, ao invés daquilo que ele foi criado para ser. Vai tentar convencer intelectualmente, filosoficamente, que o que ele se tornou é melhor do que aquilo que ele foi criado para ser. Isso é tolice. É gastar energia intelectual, tentando apenas justificar o que você se tornou. E a incapacidade de ser, de fato, aquilo que Jesus pode fazer você se tornar. Assim como muitos podem idolatrar o trabalho, o poder econômico e experimentar o empobrecimento da própria existência. E Jesus diz, ou é um ou é outro, ou é Deus ou é mamon. Dinheiro não é ídolo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Estão entendendo que o ídolo primeiro é levantado? Porque isso vai te trazer uma ideia de segurança, vai te trazer isso, uma ideia de prosperidade, de identidade. O que nós vamos perceber é que tudo isso que se tornou ídolo são dádivas. Está entendendo? Tudo isso que nós fizemos se tornar ídolos são dádivas concedidas pela providência divina. Deus te deu uma identidade, mas cultuar a própria identidade é você transformar uma dádiva de Deus num ídolo. Estão entendendo? Deus te deu o desejo, Deus te deu o mandamento do casamento, Deus te deu sexualidade, tudo isso é bênção de Deus, né? Mas como viver uma relação pura se há uma erotização explícita dentro de tudo que consumimos, dentro da cultura popular? E começamos a assimilar tanto essa erotização que parece que o leito sem mácula já não é mais necessário. E ter uma vida sexualmente ativa não tem problema nenhum. Nós pegamos dádivas, presentes de Deus, e transformamos em ídolos. Deus nos deu dádivas para nos abençoar, para nos servir. E nós começamos a nos tornar reféns dessas coisas que são dádivas por causa das nossas paixões. Todo homem, ele foi criado para ser aceito. Todo homem foi criado para ser reconhecido. Mas muitas vezes nós acabamos fazendo coisas para aparecer. E isso acaba sendo um caminho de idolatria. O homem foi criado para ser aprovado. O homem foi criado para pertencer.
O homem foi abençoado com segurança, conhecimento, prazer, contentamento, satisfação, grandeza, domínio. Tudo isso são dádivas. E nós não podemos mais pegar dádivas que podemos desfrutar de tudo isso para a glória de Deus, com Deus, e transformar isso em ídolos pessoais que vão nos deformando, nos destruindo, nos separando cada vez mais de Deus, né? Nos tornando escravos, né? Existe uma autora, Elise, e um nome em alemão aqui que eu não vou saber ler, nem vou tentar, né? Num livro chamado Ídolos do Coração, ela fala que falsos deuses geram pecados comuns como irritabilidade, autocomiseração, escapismo, ou seja, sempre tentando escapar dos problemas, da realidade, ansiedade, ira, desespero, vícios, pânico. Ídolos em nossos corações compete com as afeições por Deus. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6 sobre buscar em primeiro lugar, justamente num contexto em que está todo mundo ansioso. Porque esses anseios falam de buscar, comer, beber, ou seja, aquilo que era para ser uma dádiva e uma bênção, se tornam ídolos. Se tornam coisas que o sentido da vida, e se eu não tem aquilo eu fico desesperado. Ele fala: ei, não deixe essas coisas competirem comigo. Busque em primeiro lugar o meu reino, e você vai ter todas essas coisas. Uau, cara. Criar ídolos no coração estão nos roubando de todas essas coisas de Deus, cara. A idolatria faz com que o homem se torne pequeno, menor, porque as coisas criadas foram feitas menores que o homem. Estão entendendo? E quando eu me curvo a coisas criadas, o homem é diminuído. E quando nós voltamos a olhar para Deus, esse homem é engrandecido, é dignificado. E nós precisamos nos levantar. Nos levantar. Deus não nos criou para viver uma vida pequena, para deixar que esses sentimentos venham competir com Deus, né? Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, né? Ídolos são identificados naquilo que mais buscamos. E um dos efeitos colaterais da idolatria consiste em medo, ansiedade, insegurança, inferioridade. O que te impede de buscar Deus em primeiro lugar e antes de tudo? O que te impede de, quando você acordar de manhã, buscar Deus primeiro? O que te impede de, antes de se deitar, agradecer a Deus? Qual é a paixão, o desejo, o anseio ou o ídolo que te impede de buscar Deus, que compete com Deus, né? Será que é o ídolo que diz que seu tempo é dinheiro? Será que é o ídolo que diz que você precisa pensar em você agora? Será que é o ídolo que diz você precisa descansar, você precisa consumir mais entretenimento? Já parou para pensar que as vozes dos deuses que falam na sua mente é a sua? Porque se os ídolos têm boca, mas não falam, quando os deuses falam com você, é a voz de quem que está falando com você mesmo? É a sua, das suas paixões, dos seus anseios. Por isso que nós temos afeição pelos ídolos, porque eles são a expressão de nós, né? Alguém aqui já teve amigo imaginário quando era criança? A minha filha tinha um, chamava Nick. O Nick um dia estava na França, um dia estava na Inglaterra. O Nick era internacional. E sabe o que eu acho interessante? Ela nunca brigou com o Nick. Eu via sempre ela discutindo com as irmãs, porque as irmãs não queriam brincar com ela, né? Porque estavam ocupadas, a diferença de idade era muito grande, e ela queria brincar. E ela: não querem brincar comigo. Aí surgiu de repente o Nick. Ela nunca brigou com o Nick. E o Nick sempre fazia o que ela queria.
Sabe por quê? Quem criou o Nick? Foi ela, velho. Produto da nossa imaginação, do nosso anseio, do nosso desejo, da nossa carência. Eu quero te dizer algo. Nietzsche, quando falou que Deus está morto, ele não falou do Deus criador dos céus e da terra. Ele está falando do Deus criado pelos homens. O Deus do imaginário coletivo. E todo Deus criado nasce morto, porque não tem vida em si mesmo. E se estamos diante de deuses de afeições mortas e sem vida, esses deuses hoje precisam ser sacrificados. Eu acho sensacional quando Paulo chega numa cidade e trouxeram todos os ídolos, todos os livros de magia, trouxeram tudo que era um impedimento, que concorriam com a sua devoção a Deus. E isso foi queimado em praça pública. E um dia ele mexeu com a literatura, com a arte, com a economia, com a educação, com a política, em tudo, porque tudo são deuses. Todas as coisas envolvem afeições religiosas, né? Tem alguém aí? A minha oração é que nós sejamos uma geração de reformadores, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 12. Outrora vocês eram gentios e eram guiados por deuses mudos. E no capítulo 14 ele fala: todos vocês podem profetizar. Olha que diferença. Eu falei, antes vocês seguiam a deuses mudos porque eram projeções das suas próprias paixões. E não tinha como vocês se expressarem espiritualmente, porque vocês estavam cativos às próprias paixões, e isso não tem vida em si mesmo. Ele fala, mas agora todos vocês podem profetizar. Sabe o que é profetizar? Ver, ouvir espiritualmente e comunicar. Todos vocês podem se comunicar espiritualmente, porque adoram a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se expressa, que se relaciona, que está aqui. Eu não sei se isso faz sentido para você, né? Mas eu acredito que se entendemos isso, muitas coisas podem romper na nossa vida. Queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, né, e pense. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. As coisas se tornam ídolos quando nós removemos o servir a Deus e a glória de Deus dessas coisas. Porque todas essas coisas são dádivas, né? São bênçãos, né? Mas quando são separadas de Deus, nos dominam, né? Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Pai, nós não queremos nos tornar a imagem dos nossos deuses, né? Porque se nós vivemos em função do trabalho, da riqueza, nós nos tornamos frios como uma moeda, insensíveis ao próximo, e nada nunca é o suficiente, nunca somos gratos e generosos e avarentos e idólatras, né? Quando nós veneramos a estética, o corpo, a beleza, a atração sexual, nós começamos a nos sentir cada vez mais feios e incapazes de sermos desejados pelo outro e amados verdadeiramente. Pai, isso nos consome, se torna um peso tão grande.
E entramos em tantas relações, e isso nos fere, isso faz com que a gente não consiga olhar para o outro e ver beleza, simplesmente beleza, separada de cobiça. Pai, nos ensina a olhar para as coisas e contemplar a beleza, sem precisar ter o desejo de possuir, de ter, além daquilo que o Senhor já nos tem dado, já nos tem abençoado, Pai. Ministra o nosso coração, Espírito Santo. Nós vemos tantas pessoas que estão vivendo em função de poder, de posição e vivem com medo. Quando eu comecei, Pai, o conhecimento, a razão, pareciam ter se tornado um ídolo e eu sempre me sentia muito inseguro porque não sabia tudo. Até que o Senhor me ensinou o quanto é bom dizer não sei. Porque enquanto nós falamos que não sabemos, ainda temos um coração pronto para ser ensinado. Quando nós rompemos com os nossos ídolos, nós encontramos de novo um lugar de paz, de descanso, de prazer, de desfrutar da sua presença como o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Tu és o único e verdadeiro Deus. E nós queremos te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todas as nossas posses, sem ter pensamento dividido, sem ter coração dividido, sem ter vida dividida entre paixões. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Que nós, como nós cantamos hoje, nos faz livres nessa noite. Nos faz livres nessa noite, como nos dias de Ezequias, em que jovem de 25 anos começou uma mobilização de restauração que trouxe avivamento para o meio do povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu ouvirei. O Senhor virá.